Olá, queridos, a paz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Estamos aqui mais um dia para a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória, de toda exaltação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por mais um dia que nós acordamos e por mais um dia que levantamos pela sua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é domingo, glória a Deus, domingão abençoado. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem apoiado aí o nosso canal, o nosso jovem canal aí, que é um canal novo, mas um canal que tem propósito de Deus. E o propósito é poder alimentar e abastecer a sua vida com a palavra de Deus. É poder levar uma mensagem de Deus para a sua vida. Talvez você diga assim, pastor, por que o senhor não pega a Bíblia e vai para as favelas? Por que o senhor não vai para as ruas? Eu faço isso, querido. Agora mesmo, acabei de chegar de uma casa de recuperação, e é onde nós fomos ali levar algumas doações. A casa de recuperação fica aqui nas regiões aqui onde eu moro, que é a Zona Sul de São Paulo, que fica ali em Bugaçu, que é a casa de recuperação Salvos pela Graça, onde ali está sob os cuidados nosso amado pastor Paulo Marinho, homem de Deus. E nós fomos ali também levar algumas doações e também deixar ali uma palavra de Deus e fazer uma oração, pedindo ao Senhor que em todo tempo dê força, pedindo ao Senhor que restaure aquelas vidas que estão ali. Vidas que estavam nas ruas, jogados, como uns talvez até desacreditados, sem esperança. Mas ainda há esperança para aqueles que se perderam no caminho. Amém? E nós, de qualquer forma, estamos envolvidos na obra do Senhor. Aqui na internet, nas ruas, nas madrugadas. Próximo sábado agora, eu quero até fazer um vídeo, vou colocar aqui no canal. No próximo sábado agora, como São Paulo está com uma onda de frio muito forte, nós vamos para as ruas levar sopa e levar a palavra de Deus e orar por aqueles que estão na rua, para que Deus venha restaurar eles, para que eles possam ser regenerados pela palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida e depois que eu orar, eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Pai soberano, diante da tua presença, Senhor, mais uma vez estamos aqui para fazer o teu ide, para poder, Senhor Deus, pregoar a tua palavra, Senhor Deus, para ser instrumento do Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que acompanham esse canal, para todos aqueles que estão apoiando em levar a mensagem do Senhor, para aqueles que acreditam na nossa chamada, no nosso ministério. Ó Deus, ó Pai querido, soberano, diante da tua presença me ponho aqui, Pai, humildemente para pregar a tua palavra, Senhor Deus. E humildemente eu peço a ti, Pai, que essa palavra seja uma palavra de despertamento, seja uma palavra de alerta, seja uma palavra de avivamento e seja uma palavra de salvação e de restauração para todos aqueles que receberem essa palavra em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. A palavra de hoje está Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 11. Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João, o apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, Deus leva ele uma grande revelação desse grande livro, que é os livros das revelações futurísticas. Nós observamos que
Em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 19, Deus revela para João, João escreve. E Deus disse assim: escreve, João, as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então você observe que Deus está dizendo para João escrever as coisas passadas, escrever as coisas presentes e as coisas futurísticas que vão acontecer. Então o livro do Apocalipse, talvez por ser um livro de dificuldade, de expressão ou de interpretação, percebemos que é um livro um pouco procurado por alguns leitores. Mas hoje eu quero fazer menção dessa palavra com um pouco de conhecimento que Deus nos presenteou e nos deu. Eu quero falar hoje de Apocalipse capítulo 3, verso 11. Nós vamos falar hoje um pouquinho dessa igreja, desta carta destinada a essa igreja de Filadélfia. Quando nós olhamos para o texto da carta a Filadélfia, uma igreja que estava localizada em uma cidade, e a Bíblia relata, os historiadores relatam, que era das 7 igrejas, das sete cidades, era uma igreja jovem, uma cidade jovem. Era uma cidade conhecida por uma cidade dos terremotos. Por quê? Porque havia muitos tremores de terra naquela cidade. E por haver muitos tremores de terra na cidade de Filadélfia, o povo vivia meio que atônico, meio assustado. Então, por haver muitos terremotos e muitos tremores naquela cidade de Filadélfia, o povo começou a se retirar daquela cidade. O povo começava a viver em tendas, porque o povo vivia assustado, um período assustado. Então o povo começou a viver em tendas. Por quê? Porque via muitas rachaduras e isso causava espanto aos moradores de Filadélfia. No ano de entre 158 ao ano 138, o imperador que cuidava dessa cidade por nome de Átalo, esse homem passou por durante anos no império dessa cidade. E ele cria nessa cidade uma cultura helênica chamada, que era a missionária dos deuses gregos. Missionária dos deuses gregos. É por isso que nós vemos em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo de número 8, eis, eu sei as tuas obras. Olha só, eu sei as tuas obras, ou seja, eu conheço as tuas obras. Eu sei que tipo de igreja que eu estou falando. Eu conheço a igreja e eu conheço a cidade. Então Deus contextualiza a mensagem e a carta, dizendo que antes de você conhecer a igreja, você tem que conhecer também a cidade. Deus conhece tanto a igreja como conhece a cidade. Por isso que Deus disse no versículo 8 de Apocalipse capítulo 3, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E que porta era essa? Porque enquanto esse imperador Átalo II, ele abriu as portas dessa cidade de Filadélfia para que a cultura grega, porque era uma cidade pequena, mas era uma cidade conhecida como a Pequena Atenas, pela quantidade de número de deuses gregos expostos que tinha sobre essa cidade, a ponto dele criar e dizer que a cultura helênica, que era missionária dos deuses, missionária da cultura dos deuses gregos. E por isso que Deus, ele disse assim, eu conheço a característica dessa cidade. E diante dessa igreja, se abriram cultura para deuses estranhos, para deuses que não movem, para deuses que não curam, para deuses que não restauram, pois diante dessa igreja eu coloco uma porta minha aberta. Eu também abro uma porta diante dessa igreja. Porque mesmo essa igreja, sendo uma igreja paciente, uma igreja se sentindo com poucas forças, mas era uma igreja que guardava a palavra de Deus,
Era uma igreja que não negociava valores de Deus. Era uma igreja que não negociava princípios de Deus. E toda igreja que não negocia valores, que não negocia princípios, mas que guarda princípios, que não negocia valores, que não negocia princípios, existe portas de Deus sobre ela. E nessas portas existe anjos do Senhor que protege, que está a serviço do reino do Senhor Jesus Cristo para poder guerrilhar com você. Porque a porta que Deus abriu sobre essa igreja, a porta que Deus colocou diante dessa igreja, Deus estava dizendo, enquanto abre a porta para a cultura, uma cultura pagã, eu abro a porta para o evangelho da salvação. Deus está dizendo para essa igreja de Filadélfia, enquanto tu achaste que tem poucas forças, eu sou a força dessa igreja, eu sou a porta dessa igreja, eu tenho a chave da porta dessa igreja. E enquanto Deus for a porta da igreja, enquanto Deus for a entrada da igreja e a saída da igreja, Deus, ele tem a chave dessa igreja. Nada, nenhuma tenda, nenhuma palavra contrária, nenhuma flecha aguda pode deter as portas dessa igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Entenda uma coisa, aplicando algo de Deus para a sua vida agora, que você que vai assistir esse vídeo, Deus colocou uma porta diante de ti. Você é a igreja do Senhor. Deus tem um controle. Deus tem toda a chave da sua vida e o controle dessa porta. Não se sinta fraco. Porque no momento que você está se abatendo, talvez pelos os terremotos que estão tentando te abalar, talvez você esteja abalado, talvez os maremotos que estão atravessando na sua frente, abrindo os buracos para que você venha cair. Mas eu quero dizer para você que você é uma porta de Deus nessa terra. E de você, além de ser porta de Deus, Deus tem o controle e todo o direcionamento da sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não se arrende, não se rende às obras dessa terra. Por mais que o inimigo tente abrir lacunas na sua vida, porque o objetivo do diabo é abrir lacunas, como as casas da cidade de Filadélfia. No ano 17 depois de Cristo, essa cidade sofreu um grande terremoto. Quase toda parte dessa cidade foi destruída. E depois de algum tempo ela foi restaurada aos poucos. Tentaram mudar o nome dessa cidade, e tentando mudar o nome, e mudando o nome dessa cidade, tirando de Filadélfia, colocando para Cesareia, depois Vesperiano. Depois, aí Cristo fala assim, se mudar o nome da cidade e tentar mudar o nome da igreja, da minha igreja na terra, eu digo que o nome dessa igreja é Deus Todo-Poderoso, e eu digo que o nome desse povo chama-se Nova Jerusalém. Porque quando pegaram Daniel em Jerusalém e levaram para a Babilônia, eles queriam mudar o nome dele, colocar o nome de um Deus babilônico. Só que tem uma coisa, não tem como mudar a sua identidade. Porque uma vez que você tem um registro do céu, de Deus sobre a tua vida, e se você manter o seu caráter, jamais vai mudar a sua origem. Por quê? Porque você tem o DNA do céu. A sua origem é celestial. Você é cidadão do céu. Você tem o RG, você tem o CNPJ do céu. Ninguém pode mudar a sua origem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E essa igreja de Filadélfia não deixou mudar a sua origem, o seu CNPJ celestial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Aí manteve a sua identidade mesmo com poucas forças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Aleluias. É uma igreja que é parabenizada por Cristo. Cristo olha para essa igreja. Ele olha para João e disse, essa igreja, João, mesmo se achando, tendo poucas forças, mas é uma igreja que prevalece nos ataques, nas ameaças.
com aqueles judeus mentirosos, dizendo sendo judeus, mas são mentirosos, com falsos testemunhos. E um dos últimos tempos que Deus quer é que a igreja busque a santidade, é que a igreja se persevere nos primórdios do céu. E o povo está perdendo a característica de igreja. O povo está perdendo a característica de cidadãos do céu. Estão confundindo as coisas. Isso tem desagradado. Isso tem tirado o foco da igreja. Muitas coisas nesse mundo têm tirado o foco da igreja. A terra está gemendo em pecado. A terra está gemendo em tribulações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vitória a quem Deus o ama. Sempre seremos tentados. José passou pela casa José passou pelo Egito. E ele foi tentado pela mulher de Potifar. Mas ele colocou no seu coração em não ceder à tentação. Ele perseverou no DNA. Ele perseverou em um propósito. Ele perseverou na santidade. Ele fez o que Tiago disse em capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que entender que você é uma porta de Deus na terra. Você é uma porta de Deus na terra. E porta de Deus foi feita para quê? Para trazer almas para o reino dos céus. Porta de Deus na terra. Porta de Deus na terra. Você, cidadão do céu. Você, cidadão celestial, mulher de Deus. Você é uma porta de Deus na terra. Você foi feito para proclamar o evangelho da salvação e da restauração. Você é porta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Uma igreja que, num mundo pecaminoso, se achando que com poucas forças, mas Deus parabeniza ela pela sua fidelidade que ela tinha em Deus. Nós vemos hoje pessoas simples, humildes. Eu não estou falando do seu jeito de se vestir, do seu jeito de falar. Simples e humildes nas suas adorações. Talvez com poucas as forças, mas mantém na fidelidade a Deus. Mesmo nas suas poucas forças, mas mantém a sua postura de igreja na terra. Não negocia princípios. Mantém a postura de cidadão e de serva do Senhor Jesus Cristo. Por que talvez ela se sentia uma igreja fraca? Talvez por ser uma igreja pequena naquela época. Uma igreja de membros pobres financeiramente. Não tinha muito dinheiro. As ofertas talvez eram poucas ofertas. Mas era uma igreja fiel, uma igreja que mantinha fidelidade. Porque não adianta nada ter uma igreja, um templo luxuoso, e é uma igreja que está fora do contexto que Deus quer que ela esteja. Existem templos, eu vou falar de templos agora. Existem templos luxuosos, grandiosos, que o Espírito de Deus talvez não esteja nem habitando mais. Por quê? Porque o que se adora não é mais a Deus que se adora nos templos hoje. Mas o que se adora são os homens. Porque os homens trazem adoração para si, não para Deus. Porque nós, porta do Senhor, temos que prestar e trazer o povo à adoração para Deus. O evangelho tem que ser reconhecido pela palavra de Deus. O evangelho tem que ser reconhecido pela crucificação de Cristo. O evangelho não pode ser reconhecido somente por causa de mim, por causa de uma outra pessoa. Nós somos simplesmente porta. Nós somos pontes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Entenda isso. Você é porta de Deus. Você é caminho. Deus fez você como um caminho que leva outras pessoas. Como assim?
Um caminho mas a Bíblia diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sim, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E deu por Cristo ser o caminho, a verdade e a vida. Ele fez você porta dele, para que você proclamasse, para que você levasse o evangelho do caminho que leva à salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Receba essa mensagem, receba essa palavra de Deus no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. E eu peço a você, querido, amado irmão, que nos apoie nesse canal. Eu peço a você que deixe o seu like. Você que visualiza lá, não somente visualiza, mas deixa o seu like. Deixa lá o seu like, faça o seu comentário. E lá no canal mesmo, você faz o compartilha lá no canal, irmãos. Faz o compartilhamento lá no canal. Você entra lá no YouTube, no canal, lá você deixa o seu like, lá você faz o compartilhamento, compartilha, e lá você também deixa lá o seu comentário, se você recebe essa mensagem, amém? Mas nos apoie, divulgue essa mensagem, leva para o maior número de pessoas que você conhece, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo para você uma semana de paz, uma semana de bênção e uma semana de vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém.